Roberto Pável, como vai? Desculpe, tivemos que sair. Igor, como vai, Igor? Novamente esperando a entrada da professora Vera para nós darmos início. Boa tarde, professor Douglas, Ivan. Chamando para a Vera Costa. Professora Vera Costa, onde está você? Onde está você, professora Vera Costa? Já entrei. Puxa vida, você não aparece para a gente aqui, professora Vera Costa. Pois é. Você me ouve? Muito bem, todos aqui lhe ouvem. Diz que está lhe conectando. O professor Bruno Castro, todos. Então, professora, enquanto a senhora se conecta aqui, vamos conversando um pouquinho, não é? Vamos. Como o professor Carnaval chegou, deixa entrar o pessoal aqui. Eu gostaria de saber uma coisa, professora Vera. Quem é professora doutora Vera Costa? Professora doutora Vera Costa Isso. é uma profissional de educação física, Ela está com problema de conexão, a professora Vera Costa. Chamá-la de novamente. Nós vamos falar hoje. Professora Olha, Vera Costa. você está me ouvindo? Eu estou ouvindo muito bem, professora. A senhora Então está conectando, mas não está entrando. Está dizendo aqui que está conectando a senhora. Nós testamos, treinamos, tudo direitinho. Né? Alô? Igor, professor Igor de Montes Claros, Fabião. Professora Paula Roquete, todos novamente. Professora Vera, a senhora me escuta? Alô, professor. Saludos de México, Gisela. Professor Almir. Bom, senhores, enquanto a professora Vera... E hoje nós treinamos bastante, né? Para nós vamos ver trabalharmos... se agora nós vamos conectar. Ok. Está ouvindo? Ao vivo. Bom, enquanto então, a gente... vamos conversando, né? a gente tenta conectar, parece que você está com a tua conexão aí um pouquinho ruim, mas vamos tentar. Porque pela manhã nós fizemos o procedimento, deu tudo certo. Mas eu estou vendo e ouvindo. Ótimo. Você me vê? Vejo e ouço. Ótimo. Está dizendo aqui que está conectando. Uma hora você vai ter que entrar aqui, que está conectando. Então, só para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, né, a nossa live, nós teremos as lives sobre a vida do professor Dr. Manuel Gomes Tubino. E essas lives, elas vão acontecer de várias formas. Primeiro, hoje nós teremos a live da professora Vera Costa, que ela vai falar sobre o professor Tubino. A esposa dele, a cientista, a mulher que viveu sua vida tanto, né, sentimental, acadêmica, junto com ele nas suas viagens. Então, hoje nós vamos falar sobre a vida do professor Tubino e a professora Vera Costa, que mais sabe, né,
que mais esteve com ele, vai mostrar para a gente algumas etapas da sua vida que nós nos desconhecemos. Então, professora Vera, vamos voltar para a sua apresentação. Quem é Vera Costa? A senhora poderia falar um pouquinho mais? Professora Vera. Parece que a internet dela está ruim, ela caiu aqui. Ana Ortigosa, Sérgio Trinchão. Até o Sérgio assistiu nosso treinamento hoje. Bom, então, falando sobre as lives, nós teremos hoje com a professora Vera, dia 15/5, com o professor Fábio, né? O Fábio é o jornalista, filho do professor Tubino, onde ele vai falar sobre a sua vida com o professor Tubino, né? Vai falar sobre o livro que eles escreveram juntos. Logo depois, nós teremos o professor Tubino, né? Alô? Professora Vera. Puxa vida. Novamente, aguardando a professora Vera. Isso aí, Rodrigo. Estou tentando. Chama o Rodrigo, que eu vou pelo telefone dele. O Rodrigo? Vamos pelo telefone do Rodrigo. Ok, então farei isso. A senhora precisa sair, professora Vera, para a gente falar. Pronto. Rodrigo. Chamando professora Vera. Agora está aparecendo. Professora Uau. Vera. Uau. Agora estamos nos vendo. Que bom lhe ver. Tudo bem com você? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Ainda bem que tem esses anjos salvadores. É verdade, verdade. Então, vamos lá. Vamos lá. Quem sou eu? Professora Vera Costa. Bom, sou uma profissional de educação física. Sou uma professora universitária. Trabalhei na Universidade Federal na Escola de Educação Física de Volta Redonda. E lá eu conheci o professor Tubino. Eu fui para lá para trabalhar com a didática da educação física, que o Alfredo Faria Júnior era o titular e me convidou para ministrar a disciplina. Depois, em Volta Redonda, o professor Tubino citou com o falecimento do diretor da professor Eric Tinoco, falecimento dele na Universidade Gama Filho, o professor Tubino se tornou o diretor da educação física e me chamou para ser a titular, organizar o estágio supervisionado que o curso de educação física estava evoluindo. Eu fui professora também na Castelo Branco. Lá eu terminei algumas orientações, né, que o Tubino deixou quando faleceu. Fui professora da Estácio de Sá também. O que mais que eu sou? Minha família é toda de profissionais de educação física. Fui orientadora de mestrado e doutorado na Gama Filho, orientadora de mestrado e doutorado em educação física, pesquisadora do CNPq e fui companheira do Manuel Tubino, né? Nós juntos tivemos uns 20 e tantos anos de relacionamento, né? Tá bom? Você quer saber mais? Olha, Paulo Antonelli, meu confrade, né? O senhor Dr. Almir Grum, estão todos aqui. O nosso vice-presidente da América do Norte,
o professor Manuel Guerreiro está aí, Manuel junto com a Guerreiro. Reina, junto com a Reina, o nosso secretário, Boaventura, Dois né? amorosos. Professor Ana Ortigosa, do Paraguai, Panamá, está também presente a sua delegada do Panamá. Nós temos muita gente aqui. Então, professor Carnaval também, né? Então, aqui estamos todos para escutar uma coisa agora. Conta para a gente, primeiro, né? Quem é Manuel Gomes Tubino? Quem foi Manuel Gomes Tubino? Conta do começo. Como é que você conheceu o Tubino, Vera? Acho que é uma coisa que todo mundo quer saber. Você já falou. Não, tá. eu já te disse. Conta. Eu fui para a Escola de Educação Física de Volta Redonda, ele era o vice-diretor, ou diretor, não me lembro mais. E depois ele me convidou para vir para a Gama Filho. E nós começamos a trabalhar juntos, né? Era uma época em que nessa época? a formação na educafísica, a formação na educação física estava em mudança. Se discutia que educação física era educação, então os currículos tinham que ser mudados e nós trabalhamos juntos, né? Ele foi uma pessoa muito amorosa, ele amou a vida com muita intensidade, né? Uma pessoa bastante íntegra, muito alegre, muito divertido, bem-humorado, adorava contar piadas, contava várias vezes a mesma piada para as pessoas. Aquela que ele gostava, os amigos tinham que ouvir várias vezes. Mas muito justo, uma pessoa muito justa, respeitava muitas pessoas, era muito fiel às amizades dele. Tinha verdadeiros amigos irmãos. Cláudio Reis, que se tornou Está aqui depois vendo a nossa live. Está aqui vendo a nossa live. Está aí o professor Cláudio Reis. Que prazer, professor. O diretor da Educação Física, Dr. Vitor Matsudo, um amigo irmão, João Alberto Barreiro, amigo das lutas, e outros amigos muito queridos. Darcy Mires, do Rego Barros, Capino Sul, José Maurício Capino Sul, que foi seu compadre, Tubino é padrinho da Mônica, filha do Capino Sul, Célio Cordeiro e Lamartine, amigos da Escola Naval, Pavel, Jorge Steinhilber, Cláudio Bosque, João Batista Tojal, Ângelo Vargas, Fernando Garrido, Almir Grum, Paulo Tonelli, Manuel Guerreiro, Jorge Otanes, Estélio, José Fernandes, Fernanda Beltrão e muitos outros que possivelmente eu devo estar esquecendo. Ele era uma pessoa muito acolhedora, valorizava muito o próximo, era falante, falava muito. Depois que ele faleceu, a minha casa ficou num silêncio atroz, porque ele falava o tempo todo. Tinha sempre muito assunto, muita história para contar. Era um pai amoroso, muito afetivo, responsável e amigo dos filhos, né? Uma pessoa muito sensível. Mas tinha um compromisso com as ideias de uma educação física e esporte brasileiros de qualidade e de compromisso social. Naquela época, o esporte, o que predominava no esporte era a competição, era o treinamento, que ele, inclusive, já tinha algumas obras escritas sobre isso. E aí, com o tempo, com essa revolução, vamos dizer, né, nessa educação física e no esporte, ele assumiu esse compromisso do esporte como um compromisso social. Era uma pessoa que ficava brava diante de injustiças ou de falcatruas, né? Vaidoso, muito vaidoso com as suas conquistas. E ele dizia assim, não, minha vaidade é intelectual. E um grande líder, levou muitas pessoas a se desenvolverem, ele acreditava no jovem, tanto é que eu era uma professora jovem, recém-formada na educação física, e fui convidada para organizar o estágio supervisionado na Gama Filho. E por lá outros foram também convidados, ex-alunos da primeira turma, todos trabalharam lá.
Então, nós começamos em Volta Redonda, depois eu fui para Gama Filho em 77, para o estágio supervisionado, e lá pelos anos quase 80, não sei bem, a gente começou a namorar. Imediatamente Quando? Que veio o ano? convite. Que ano que vocês começaram? Não sei, quase 80 e alguma coisa, não tenho bem certeza. Que ótimo. E aí veio o convite para ele ser o presidente do Conselho Nacional de Esportes. O CND era no Rio de Janeiro, ele começou ali. Era também uma outra época conturbada, depois acho que o Garrido vai poder falar melhor sobre isso, porque havia uma pressão dos presidentes de confederação dos esportes profissionais, etc., de que o CND não saísse do Rio de Janeiro. Então, precisava que uma pessoa se tornasse presidente e que fosse alheia a esses grupos. E ele foi o convidado. E, evidentemente, com uma... A professora Vera está com um probleminha de sinal, mas já já ela volta. Continua ouvindo? Continua, pode continuar. Pode continuar. Como ele adorava um grande desafio, era com ele mesmo, né? Quanto maior a batalha, maior era a luta dele, né? Era uma pessoa muito inteligente. Eu até costumava conversar com ele e dizer assim, olha, usando as inteligências de Gardner, ele tinha uma inteligência corporal, sinestésica, espacial e lógico-matemática muito perfeita. Eu não sei bem se foi da formação militar, estrategista, ou se foi da formação de atleta de basquete e karatê. Mas ele tinha prenúncio das coisas. Ele sabia que organizações estavam se formando e ele agia, sentia muito prazer de atuar ali, né? Então, era como se ele tivesse umas leituras das jogadas, as antecipações motrizes do esporte, ele via nesse jogo político. Aí, o CND foi para Brasília e nós fomos. Lá, por ação do meu cunhado Paulo Tubino, que levou meu currículo para a UNB, Universidade de Brasília. Eu comecei a trabalhar lá e por lá ficamos por 5 anos. Você 5? 5 anos. E aí já viu aquela luta. Ele sempre lutando por uma educação física como educação, um esporte como enquanto educação. E para ele, esporte não era só competição, era um elemento cultural, era um esporte como saúde, como educação, como lazer, era direito de todos. E aí ele começou a luta de inserir o esporte num artigo da Constituição Federal de 1988, né? E ele sempre dizendo que esporte era inclusão social, que o esporte e a educação não abre mão da formação para a cidadania. Falava muito na educação olímpica, no esporte como cultura de paz. E por aí ele foi levando a sua luta no CND. Essas ideias de esporte como educação, eu tive o prazer de, junto com o Bruno Castro e com a professora Ludmila, a convite do professor Maurício, da Secretaria Municipal de Esporte do Rio de Janeiro, da gente concretizar o pensamento dele no ginásio experimental olímpico, no GEL Juan Antônio Samaranch. Não sei bem como isso se torna hoje, porque muda o governo, essas ideias caem. Mas foi um trabalho brilhante. Mas eu acho que a gente precisa entender também o seguinte, ele era uma pessoa extremamente prática. Lutava pelo esporte como direito de todos na Constituição, e ele tinha que
demonstrar isso na prática. E como é que ele fez isso? Ele, junto com Sérgio Graça, César Barbieri, minhas alunas da UNB, entre elas a professora Kátia Passos, elaboraram uns Jogos Estudantis Brasileiros, os JEBs, que era um JEBs como esporte e educação, que antes era um esporte, eram JEBs de alto rendimento, quer dizer, de competição. E lá ele promove, junto com aqueles técnicos e educadores que lá estavam, né, a Carta Brasileira do Esporte na escola. Então, Tubino era uma pessoa orgulhosa dos documentos que elaborava, né, que ele liderava, né, a elaboração. E tanto é que também no CONFEF, na Carta Brasileira de Educação Física, ele atuou bastante, junto com os conselheiros, porque ele foi até vice-presidente do CONFEF. CONFEF todo mundo sabe o que é, né? Mas a ideia era sempre o direito das pessoas a uma educação física e ao esporte no Brasil. Enquanto ele não inseriu o esporte na Constituição, no artigo 217, como direito de todos, como direito de cada um, ele não sossegou. Então, essa era a sua principal luta quando se esteve nessa época. Ele era uma pessoa que via as oportunidades e tratava de organizá-las a favor dos seus ideais. Bom, depois essas coisas acabaram e nós retornamos ao Rio de Janeiro. E aqui se voltou para o curso de mestrado e doutorado na Gama Filho, tornamos orientadores aqui. Eu saí da Universidade de Brasília e fui transferida para a Unirio. Então, nesse momento, ele começa a escrever outras obras. Depois veio algum momento em que ele ficou doente. E ao sair de uma dessas internações, ele se reúne com o Garrido, chama o Garrido, depois chama o Fábio, e eles vão retomar a ideia do dicionário enciclopédico do Tubino, que era uma ideia já de antes, já se havia dado início. E aí, essa foi uma batalha enorme, né? Porque escrever aquela obra imensa. Então, minha casa passou... Se antes, na minha casa, se respirava esporte, se almoçava, jantava esporte, tomava café da manhã de esporte, com esse dicionário, com essa produção dessa obra, isso aí ficou assim, direto. Então, essa pessoa extremamente gentil, amorosa, leal a seus amigos, essa pessoa transformou os seus ideais, aquilo que ele acreditava de educação física e esporte como direito social, ele transformou numa realidade. E a gente vê, até hoje, as coisas sendo desencadeadas aí. Então, como acadêmico, como cientista, ele transformou sua trajetória de vida nisso. E era muito orgulhoso disso. Conversava com todos os seus amigos e vivia cavalgando por aí. Professora Vera, é só dizer que o Equador está aqui com a gente, o professor Suma, né? Vários colegas e profissionais de educação física entraram. E o ponto da gente partir agora, meu ponto de partida com você fez uma explanação do Tubino, uma fala emocionada, muito bonita, maravilhosa.
Eu queria te fazer uma pergunta, professora Vera, em relação ao Tubino, na época que ele chegou no Rio de Janeiro, né, e foi para a Universidade de Gama Filho. Como é que foi o Tubino dentro da Gama Filho? O que é que ele fez com a Gama Filho? Porque eu me lembro, né, da Gama Filho, eu competi dentro da Gama Filho, né, naquela pista, eu fui atleta na época. Né? Então, o que o Tubino fez com a Gama Filho? Só conta um pouco para a gente dessa evolução da Universidade de Gama Filho com a presença do professor Dr. Manuel Gomes Tubino ali dentro. Bom, ele foi vice-diretor com o professor Eric Tinoco, do Departamento de Educação Física. Depois se tornou diretor, com o falecimento do professor Eric. E aí o professor Cláudio Reis foi convidado, Cláudio Reis, seu amigo e irmão, foi convidado para ser o vice-diretor. Então, havia uma reunião de grupos de pessoas que pensavam essa educação física, essa mudança. Era Vitor Marinho, Darcy Mires do Rego Barros, era Célio Cordeiro, Pável, Rafael, um grupo imenso, Edmundo Novaes, um grupo imenso que pensava essa mudança na educação física. Dali ele ascendeu à vice-reitoria acadêmica. Então ele sai do Departamento de Educação Física e é convidado para ser o vice-reitor acadêmico da Universidade Gama Filho. E por ali fica, né? Evidentemente, como ele sempre foi um exemplo de ética e não tolerava injustiças, havia uma época em que havia um tumulto de estudantes, de uma série de coisas, e se solicitou a ele alguma coisa que ele decidiu não fazer. Daí, a sua queda na vice-reitoria acadêmica. Então, ele saiu, foi para a Universidade de Castelo Branco. Só voltando um pouquinho, o que eu quero te perguntar é na Gama Filho. Porque a Gama Filho, com a entrada dele lá, passou a ter um mestrado e um doutorado em Educação Física. Correto? Sim, correto. E esse mestrado e doutorado chegou à nota 5 da CAPES. Sim. Que foi uma das maiores referências no Brasil, né, na América do Sul, né, que essa entrada dele. Quer dizer, ele jogou a Gama Filho, já era uma potência, né, na educação física, no esporte, em outras áreas do conhecimento, mas ele foi, junto com a Universidade de Gama Filho, ele conseguiu fazer a Gama Filho explodir, chegar a um ponto maravilhoso, no ponto acadêmico-científico, revelando várias pessoas lá dentro. Correto isso? Correto. Perfeito. Acho que ali, vamos dizer assim, há pessoas que tinham uma forma de pensamento voltada para a mesma ideia dele, revolucionária, de mudanças e tudo. Nesse momento, esse mestrado e doutorado, vou chamar de falência da Gama Filho, ou desaparecimento da Gama Filho, eles foram para a UERJ. Mas foi um tempo em que se revelou muitos mestres e doutores que estão por aí assistindo a gente, inclusive, né? E lá eles puderam ter uma produção científico-acadêmica que fortaleceu esses pensamentos que se tinham por lá, né? Então, eu só queria fazer outra pergunta também, porque eu a conheci, né, professora Vera? Não sei se a senhora se lembra, né? Eu lhe dei um cinto, uma fivela lá de Barretos, um chapéu para o Tubino. Eu fui levar no apartamento de vocês num evento, né, no Rio de Janeiro. Você lembra como é que chamava esse evento? Não. O evento que a Gama Filho era a universidade que representava no Brasil. A IESEP. A IESEP. Esse convênio, esse grupo de universidades. Me fala um pouquinho como é que a Gama Filho entrou na IESEP e o que isso gerou, né, para o Brasil.
de conhecimento, de influência. Fala um pouquinho para a gente, porque aí já é uma influência internacional, né? Que o Tubino já tinha esse trânsito lá dentro, né? Que nós vamos falar já sobre isso. Mas fala um pouquinho da Gama Filo, a IESEP e Tubino. A IESEP era uma organização de instituições de educação física. E a única instituição brasileira que lá estava era a Universidade Gama Filho. Isso, como o Tubino era uma pessoa extremamente lutadora e detectava as grandes oportunidades de mostrar o conhecimento, de elevar o nome do Brasil, a Gama Filho se inscreveu e fez alguns eventos, né? Alguns seminários, alguns congressos da IESEP. Ao mesmo tempo, ele também era delegado da FIEP, no Rio de Janeiro, né? E mais adiante, não sei quando, precisar as épocas, isso Almir pode falar e você também. Vai ter uma live sobre isso, só sobre FIEP isso. e Tubino. Ele se torna depois um vice-presidente na FIEP também, e mais adiante, o primeiro presidente brasileiro da FIEP. Né? A IESEP, com o fechamento da Gama Filho, desaparece desse contexto. Né? Eu não vejo ninguém mais voltado. Não era muito difícil para a Gama Filho participar desses eventos internacionais. Era uma universidade privada. Não é tão difícil isso acontecer. As coisas são mais facilitadas, né? Para essas pessoas poderem se deslocar e ir aos eventos no mundo. E aí ele foi sendo conhecido. Né? E as pessoas foram respeitando as ideias dele, porque também ele não parava de falar, ele não perdia a oportunidade de falar sobre o Brasil, de falar sobre a educação física brasileira, dos pensamentos que ele tinha a respeito. A importância do Tubino na IESEP, né? Hoje, né, que nós... o engraçado é que quando eu toquei nesse assunto, 4 pessoas já se posicionaram aqui. Estávamos no mesmo quarto, eu, professor Almir Grum, professor Otanes, né? Os 3. E nós participamos da IESEP nesse ano, né? Eu já tinha participado de um artigo numa revista, né? Que o Tubino pediu na época, mas logo depois disso teve o evento aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Nacional, que o Fabiano colocou muito bem. Então, isso foi uma coisa maravilhosa para o nosso país, porque a quantidade de convidados que vieram, né? Para o Brasil, convidados internacionais, e que nós tivemos acesso a esses convidados graças, né, à influência do Dr. Tubino, foi algo fantástico. Quer dizer, o Tubino foi um marco, não só dentro do Brasil da educação física, mas por trazer a educação física lá de fora para o nosso país. Então, por isso eu quero te fazer uma pergunta agora. Eu quero sair um pouco da IESEP e entrar no Comitê Olímpico Mundial Internacional. O que o Tubino ia fazer nas Olimpíadas? Ele ia em quase todas. Eu lembro que algumas, ou quase, você foi com eles. O que o Tubino ia fazer na Olimpíada? Qual o cargo dele? Olha, eu acho que aí há um equívoco. Eu nunca fui a nenhuma Olimpíada com ele. Mas você teve eu acho que... Não, peraí. É porque, paralelamente, havia o Congresso Olímpico, que era acadêmico. Desculpa, não me posicionei direito. Então, ele ia aos congressos olímpicos, sempre ou para apresentar algum trabalho, ou porque ele representava a FIEP, ou nem sei se pela IESEP, isso eu não tenho certeza. Pelo ISPER? Eu acho que o ISPER trabalhava junto, não posso afirmar isso. Então, ele estava sempre presente nesses congressos olímpicos e ali ele discutia, né? Ele sempre falava muito sobre o Brasil, sobre a educação física aqui, sobre o esporte, as ideias dele. Tessalonique, você está falando que eu tive lá, é isso?
Na Grécia, foi, né? Inclusive a Paula esteve junto com vocês. Tivemos juntas, nós duas. Apresentamos lá um trabalho e aproveitamos. Enquanto ele ia para reuniões, a gente ia apresentar trabalho ou dar umas voltinhas pela cidade. Isso. Agora, uma coisa que me... E agora vamos só voltar, porque nós vamos entrar na Castelo Branco, né? Quando ele recebeu o convite para ir para Castelo Branco, ele já tinha deixado a Gama Filho, né? Ele recebeu o convite para assumir a Castelo Branco. 24 horas depois o tempo de ser demitido. Foram 16 horas. Eu estava lá. Ah, sim, tá bom. 16 horas. Só que, junto a esse convite, ele recebeu outro convite do governo. Você se lembra que convite foi esse? Que ele não assumiu a Castelo Branco, depois assumiu e foi para Brasília? Não, olha só. Alô? Eu acho que ele foi para Castelo Branco. Alô? Tá ouvindo? Isso, tá? Agora sim eu escuto. Isso. Tá. Ele foi para Castelo Branco, ok. Ele foi para Castelo Branco, ele aceitou o convite da professora Vera Gissoni, né? E quando ele aceitou esse convite da professora Vera Gissoni, ele já foi convidado para assumir um cargo no governo. E a gente queria saber, você conta um pouquinho dessa história, sobre ele assumir o cargo no governo. A professora Vera está com um probleminha. Só para dizer que no dia ela caiu, a professora Vera caiu, mas não deve ter se machucado, não. Eu já vou chamá-la de volta, é o Rodrigo, né? Vou chamar o Rodrigo. A internet dela ficou bem trêmula. Rodrigo, pronto. Só para avisar vocês que, enquanto ela... A professora Vera, você caiu, mas voltou. Tá. Isso. Então, só pra... você quer saber da ida para Brasília, é isso? Isso. Que cargo ele foi assumir em Brasília? Antes de ir a Brasília, ele assumiu a presidência do CND no Rio de Janeiro. Tá certo? Aí, a incumbência era fazer a transferência para Brasília. E daí, também outra guerra. Né? Por que era uma guerra? Porque havia uma reação de grupos, né, de confederações que não queria isso. Então, o ministro Marco Maciel o chamou e lógico que ele aceitou. Né? Então, lá fomos nós, direto para Brasília, e por lá ficamos uns 4 anos, até a subida da rampa pelo Collor. E lá era sempre uma luta atrás da outra. Isso aí eu acho que ele levou o advogado Juarez daqui do CND aqui do Rio de Janeiro e o Garrido, que eram 2 pessoas de extrema confiança dele, para trabalhar junto com ele no CND. Então acho que essa parte assim do CND o Garrido pode esclarecer melhor do que eu, né? Mas lá era uma... Foi toda... Sabe o que é mudança, sabe, né? Então, você foi para a Rússia, sabe o que é. Só que lá, em Brasília, eu tinha um aconchego, que era meu cunhado e minha cunhada, né? O Paulo Tubino e a Elaine Alves. Porque eles já moravam lá. E nos receberam, né? Com todo carinho. Imediatamente eu fui trabalhar na UNB, na Universidade de Brasília. Um filho pequeno, e vai para lá, vem para cá. Então fui me adaptando e conhecendo a cidade. Só que ele não parava lá. Ele viajava esse Brasil inteiro, né? Porque ele tinha que mudar na cabeça dele, transformar esse pensamento do esporte no Brasil. E eu ficava lá muito sozinha, quer dizer, pouco tempo com ele. Ele passava em casa muito pouco, porque ele tinha que estar sempre em missão. Na realidade era isso. Era o que ele dizia, que ele vivia em missão.
Mas assim fomos. Muitas brigas, muitas lutas. Não é simples a vida junto ao grupo da oposição, né? O grupo que resistia às ideias dele, mas também ele era uma pessoa extremamente teimosa. Se ele acreditava numa coisa, ele ia lutar até o fim. E aí é que eu não sei se isso veio das lutas no basquete, no karatê, personalidade, na formação militar, né? E por aí vai. Então foi isso, ficamos por lá. Depois que ele botou o esporte na Constituição, ele sossegou um pouco, mas vinham sempre outras lutas, outras... eu não posso dizer falcatruas, mas outras coisas. Aí veio coisa de bingo, e ele saiu denunciando todo mundo. Mas acabou, passou. Verdade. Dentro da Castelo Branco, né? Quando eu cheguei na Castelo em 98, entrei em 98, em março de 98, logo depois, né, o Tubino veio para Castelo Branco para trabalhar no nosso programa de mestrado. E na época a professora Vera ofereceu ao Tubino vários cargos, né, altos. Ele falou, não, eu não quero. Eu não quero, eu quero a minha mesinha, que eu quero ser um dos orientadores, né, e quero trabalhar na Castelo. E aí nós tivemos muitas histórias com o Tubino dentro da Castelo Branco. Né? E ele como orientador, ele como amigo, ele como parceiro. Você sabe o tanto que ele adorava fazer uma reunião, correto? E como ele administrava a reunião dele. Então, a grande pergunta nossa é o seguinte, dentro do mundo acadêmico que você viveu com o Tubino, eu queria que você falasse um pouco dessa produção dele, literária. Por quê? Existe um legado dele que as pessoas não têm como. Eu estive fazendo uma pesquisa, né, sobre... Depois nós vamos falar mais sobre a quantidade de livros que o professor Tubino escreveu. Mas eu queria que você contasse para a gente dessa produção literária, Vera, que você acompanhou isso, né? E que essa produção literária está trazendo para o nosso país. Né? Qual o legado disso? Fala um pouco para a gente sobre isso. Como eu te disse, ele era uma pessoa extremamente prática. Nada do que ele estudava, nada do que ele via, deixava de se transformar num produto. Né? Então, se ele tinha um interesse, ele começava uma investigação, aquilo já se transformava num livro. Isso é a preocupação de atualização desses livros. Né? Então, ele fez isso com alguns dos orientandos que vão aparecer aí numa outra live e vão poder mostrar isso. Escrevia muito, mas eu acho até que depois que a gente passou a viver junto, ele não escreveu tanto, mas ele escreveu para ele a maior obra que ele podia, que foi o Dicionário Enciclopédico Tubino, de esportes. Inclusive, eu fui na tua casa muitas vezes, né? E ali era o Garrido, o Fábio, todos ali escrevendo, né? Aquela mesa que nunca, de livros em cima, interminável, e eles trabalhando. E eu quero... Tubino, e foi uma viagem para onde foi? Para Portugal, para onde foi? Ele passou a noite, porque ele não usava computador. Ele ainda não tinha vindo para a era do computador. E ele passou a noite inteira escrevendo, né? Dentro do avião. A pessoa que estava ao lado dele, eu era um deles, né? Mas eu dormia com luz apagada, acesa, né? Não tinha problema nenhum, eu dormia sempre. Mas ele escrevia todas as obras dele. Era tudo escrito à mão. E depois ele passava isso para uma pessoa, que era uma secretária que ele tinha, que digitava tudo, que levava para o papel. Então, dentro desse procedimento que ele tinha, né, a maioria
das coisas que ele fazia, a maioria desses trabalhos que ele produzia. Esse legado dele, que ele escreveu, isso está onde? Porque você chega na internet, tem muita coisa ali. Por exemplo, se você pesquisar na Amazon, você vai ver que só ali eu achei 27 livros do Tubino sendo vendido. Ok? Então, esse legado dele ainda está contigo, ou está com alguma editora, ou você tem alguma empresa trabalhando com isso? Não, não tenho empresa nenhuma trabalhando. Eu tenho só as minhas cópias com as minhas dedicatórias. Mas essa história de dizer que ele escrevia a noite inteira, quando eu cursava o doutorado, ele era meu orientador, depois eu fiquei com a Nilda Teves. Porque ele foi uma segunda vez para Brasília, para o CND. E os livros que ele encontrava na Europa, ele já vinha no avião traduzindo e organizando para quando chegasse aqui eu já receber a coisa bem orientada, entendeu? Mas é porque ele era uma pessoa de uma inteligência muito prática. Ele não queria perder tempo, né, na vida. Por que ele ia ficar dormindo e roncando numa viagem de avião? Ele tinha que produzir alguma coisa. Olha, é engraçado que quando nós chegamos, né, no Rio de Janeiro, na época, ele falou, olha, Zé, vamos no lugar comigo. Né? Foi eu, ele, o Caixa d'Água, né, que eles reataram, né, o Caixa d'Água que faleceu, né? Eu, ele, o Caixa d'Água, eu não lembro quem estava com a gente, né? Aí nós fomos lá no Universo, falar com ele tinha um gravador. Então ele ia gravando tudo aquilo que ele lembrava para ele escutar depois, para ele não esquecer. Era impressionante, né, a cabeça dele, o tanto que girava. A gente achava que ele estava falando com a gente, não, ele estava gravando as ideias dele, o que ele tinha que fazer. Né? É algo impressionante, né? Que tempo foi esse, né? Então nós fomos do Rio de Janeiro até Niterói, ele gravando o que ele tinha que fazer. Mas eu tenho outra pergunta para te fazer. E o Tubino em casa? Como é que ele era? Do que ele gostava? Animal de estimação que ele tinha? Animal de estimação, cachorros. E Tubino em casa era extremamente falante, alegre, e sempre estudando e brincando e conversando com as pessoas, conversando com todo mundo. Agora, eu queria falar um pouco do Caixa d'Água, pode? Pode. É interessante que ele e o Caixa d'Água estiveram juntos quando escreveram um documento importante sobre o esporte, eu não sei bem qual foi, mas foi uma coisa significativa. E depois, por conta de federações de futebol, brigaram, se separaram. Bom, um dia, quando ele foi demitido da Gama Filho, ele resolveu, naquela semana, ir para o Japão ver o Vasco jogar. E aí me levou junto. E no avião, quem estava? O Caixa d'Água, né? Os jogadores do Vasco, todo mundo lá. E ele na dele, né? O Caixa d'Água para lá. O Caixa d'Água sempre estendeu a mão para ele. Mas ele não queria se aproximar. Um dado momento, quando a gente para, acho que em Los Angeles, né? Que o avião faz uma parada, ele viu o Caixa d'Água aplicando uma injeção, porque o Caixa d'Água era diabético. Quando ele viu aquilo, ele se transformou. Ele ficou assim, olha, o cara que eu estou negando apertar a mão está fazendo isso ali. Bom, aí, no final da viagem, ele já chegou para o Caixa d'Água, conversaram e tal. Daí, meu amigo, parecia namorado. Que eles eram assim, ó, juntinhos nessa viagem o tempo todo. E o Tubino tinha uma coisa, ele apreciava muito pessoas inteligentes. E o Caixa d'Água era uma pessoa inteligente.
Então, ele tinha verdadeira admiração pelos amigos dele, que eram muito inteligentes. Embora... Mas eu acho que foi uma boa reconciliação. Essa reconciliação, né? E deu inclusive um jantar, não sei se você se lembra, no Porcão, que ele adorava ir no Porcão, né? E foi o Caixa d'Água, Márcio Braga, eu, você e a Paula. Não sei se você lembra disso. Não, não lembro. Muito tempo atrás, né? Deu esse jantar aí, verdade. Porque eu tenho uma história junto com o Márcio Braga e o Tubino, né? Um dia depois a gente conversa. Mas agora nós vamos falar do Tubino. Qual a comida que ele mais gostava? Você lembra? Que tipo de alimentação? O que ele gostava? E o que ele odiava? Ai, sei lá. Tanta coisa que ele odiava. Que tipo de comida ele odiava? Não. Legumes, verduras, essas coisas ele não gostava. Mas tinha um sei. especial. Lembra? Que ele detestava? Coco. Falamos junto, lembra? As histórias que ele contava com o Coco. Ele era fantástico. E eu quero te perguntar uma coisa para você. O Tubino, ele tinha alguns lances deles super engraçados, né? Então, o que ele falava, nós o convidávamos para comer em casa. Você lembra? Que era lasanha, né? E que a Paula fazia, e o doce, arroz doce, né? Diet. Então ele falava que ele ficava 2 dias sem comer antes para poder comer o arroz doce, comer a lasanha. E aí a Paula fazia uma lasanha a mais e a mãe da Paula fazia uma tigela a mais de arroz doce para levar para casa. É impressionante, né? E mais uma coisa, não é só lasanha, né? Eu lembro do Tubino em Muzambinho. Você lembra daquelas sacolas de doce de leite? De doce de leite de Muzambinho, né? Sim, como é o William, né? O William. O William, Nossa, como o William era apaixonado pelo Tubino. Que coisa impressionante. Mas, Vera, nosso tempo está acabando. Nós temos era pouco louco tempo. pela lasanha, pela torta de limão da cunhada Elaine, em Brasília, pelo arroz doce da sua sogra. E o doce de leite era o preferido. O Tubino, ele tinha algumas particularidades. Sou Boaventura. Ele tinha algumas particularidades dele. Me fala algumas delas, conta pra gente, né? Só estamos nós dois aqui, tem pouca gente escutando. Conta alguma particularidade dele, né? Pra gente. Não sei que tipo de particularidade a gente podia falar. Fora tem uma que você esqueceu. O afeto grande. Não, a paixão dele pelos filhos, pelas pessoas, pelos amigos, né? Mas eu quero saber onde o Tubino, qual país. O Tubino foi para um país. O que ele procurava nesse país para comprar? Uma fonte. É isso? Isso. Que paixão era essa por fonte, Vera? Ele gostava muito de fonte. Gostava das fontes da Itália e tê-las em casa era um doce para ele. E ele procurava mesmo. Se ele soubesse onde tinha uma interessante, ele ia atrás. Como tudo na vida. Tudo que ele achava que era interessante, ele ia atrás. Era impressionante. Então, a gente falta pouco para a gente terminar. E eu queria que você fechasse, né, essa história do Tubino com você. Porque eu tenho aqui algumas coisas para falar, mas em outras lives nós vamos falar sobre isso. Eu queria aproveitar esse tempo com você, né? Pouco tempo com você, quer dizer, para falar dele, eu acho que o tempo é muito grande. Verdade. Olha só, Zé, eu quero agradecer a vocês por essas lives que vocês estão fazendo com o Tubino. E queria deixar uma coisa que o Ângelo Vargas escreveu para ele, que o Tubino havia nos ensinado a cavalgar os ventos. Nos ensinou a sonhar com a democratização do esporte, com o acesso de todos, independente da condição social, de gênero ou de necessidade especial. Ele foi uma pessoa extremamente especial, dedicada, lutadora. E eu fui muito feliz, fui muito amada
e amei bastante também. Graças a Deus. Para vocês, ó. Um grande amigo nosso. É uma Nankara. Nankara é uma mensagem celta que diz que ele é o amigo invisível, o amigo de todas as horas. É o amigo que invisivelmente ele vai estar nos abraçando, nos acolhendo. É um amigo de alma. É verdade. Ele nos representa até hoje, ele é uma pessoa que, uma índole inabalável, uma pessoa que a gente ama e vai sempre amar. O legado dele vai estar sempre presente em cada um de nós, porque Sim. ele nos fez, ele fez educação física, ele construiu esse mundo e nosso tempo está acabando, Vera. Por favor, despeça, fala tchau para esse pessoal todo. Nós vamos ter a live do Fábio Tubino, do filho do Tubino, sobre o escritor Fábio Tubino e Fábio, os escritores, o dia 15/5 às 17 horas. Nós vamos continuar essa live. Aí depois tem Mauro Macedo e Bruno Castro, depois tem Garrido, tem Dr. De Rose, vai ter Dr. Vitor Matsudo, né? Ai, que bom, conseguiu falar com ele. E vamos conversar com o professor Cláudio Reis para a gente conversar com ele. Então, por favor, Vera, fala tchau para o pessoal que está acabando nosso tempo aí. Tá bem. Tchau, gente. Obrigada por terem nos ouvido. E continuem lembrando o Tubino, reverenciando essa memória dele. Beijo. Obrigado a você, Vera. Obrigado a você por participar com a gente, por ter aceitado essa empreitada nossa aí de falar e recordar muito essa memória do Tubino. Você sabe que não precisa recordar, né? Ele já está presente na gente. Muito obrigado a todos. Obrigada. Quero agradecer a todos, a FIEP, o presidente Almir, muito obrigado pela sua presença. Agradecer a todos que eu não mencionei, desculpe se eu não mencionar o nome, mas foi um pouco emocionante para mim. Um beijo tá? para Paulo. Imagino para vocês. Obrigado. Beijão para vocês aí, tá? Fica com Deus. Obrigado, Vera. Obrigado, pessoal. Olha, essa live vai estar salva no Instagram da FIEP, tá? Se vocês quiserem. Tá. Tá bem. Correto? Obrigado, tá gente. Bom. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigada, tchau. hein? Obrigado. Rodrigo, desliga.